Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o segundo vídeo, que eu tô gravando, uma sequência aí de testemunhos, conforme o Senhor me orientou. E espero que esse vídeo fale o seu coração de alguma forma, que possa trazer para você esperança, paz, renovo, salvação, e que o Senhor possa alcançar não só a sua vida, mas toda a sua família, assim como Ele fez comigo, Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo que fala do meu testemunho, como o Senhor me curou da gangrena, eu contei um pouco também de como foi o meu processo, como o Senhor me salvou, me alcançou dentro de um centro de recuperação para dependentes químicos, onde eu havia internado meu filho para um tratamento. Então, se você não assistiu, corre lá, assiste o primeiro vídeo para você poder entender como tudo começou, tá? Então, vamos dar sequência aqui agora a esse vídeo. Então, diante dos acontecimentos, que houve no Rio de Janeiro, diante de muitos jovens que perderam, a sua vida porque estavam em caminhos errados, com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração para que eu pudesse gravar esse vídeo na semana passada. Mas aconteceu tantas coisas e eu fui impedida de gravar esse vídeo, inclusive hoje mesmo. Aconteceu muitas coisas para que eu não gravasse, e pela misericórdia de Deus mesmo, Ele me escolheu, Ele me levantou, Ele me deu forças para que eu pudesse estar aqui agora para gravar esse vídeo para você. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, pode ter certeza que o Senhor Ele vai te alcançar de alguma forma. Ele vai derramar sobre você algo novo, seja esperança, seja salvação na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Não desista. Fica até o final desse vídeo, porque eu creio que esse testemunho vai falar muito forte ao seu coração. É um assunto muito delicado, porque eu quase não assisto aqui, no YouTube, pessoas relatando sobre processos que viveu com um filho, com um dependente químico, ou um marido, alguma pessoa da família, relatando, que essa pessoa foi curada, que o Senhor resgatou. E devido a não ver esses vídeos, não ter tido nenhum conteúdo aqui, o Senhor me levantou para que eu pudesse estar aqui hoje te encorajando. Pela misericórdia dele, ele me levantou, ele me encorajou, ele me salvou, ele salvou a minha casa, o meu filho, para que eu pudesse estar aqui agora, dando para você essa injeção de ânimo, para que você não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da sua família. O Senhor tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Basta você se derramar aos pés do Senhor, assim como eu fiz, e você vai ver toda a sua família sendo transformada pelo poder de Deus. Toda a sua família sendo salva por Deus. Como eu falei, é um assunto muito delicado. Então, é um processo, Nós não entendemos quando a gente está passando por alguma dor. A gente não entende, a gente chora, a gente joga no chão, a gente quer sair, a gente quer que aquela dor saia de dentro da gente. Algumas vezes a gente até pede para Deus nos levar, porque a dor é tanta, mas na verdade a gente não quer perder a vida. Na verdade, nós queremos que essa dor saia de dentro de nós, dentro da gente. Então, falo para você hoje de todo o meu coração, suporta o processo para você poder viver o seu propósito. Eu suportei esse processo, meu processo com o meu filho, a dependência, química. Ele tinha um vício de drogas, começou com maconha e depois, cigarro, maconha, até que chegou na cocaína, e meu filho teve várias overdoses e ele quase perdeu a vida. Mas pela misericórdia de Deus, Deus resgatou ele. Então, eu vou contar aqui agora um pouco para vocês como tudo aconteceu, mas eu vou começar aqui na palavra. Eu vou ler a palavra porque essa palavra, de Deus, ela
tocou muito forte ao meu coração desde o início da minha conversão. Deus fala muito comigo através dessa passagem e aonde o Senhor alcançou 2 gerações de uma só vez. Ele alcançou uma mulher que estava com uma hemorragia, né? Ali na Bíblia fala uma hemorragia de sangue, mas ao meu ver, né, ao meu entendimento, é uma hemorragia interna. E fala também sobre a filha de Jairo, que estava morta, né? Ela tinha 12 anos e o Senhor entrou na casa e o Senhor ressuscitou, né, aquela menina de 12 anos. Então, de uma só vez, no mesmo dia, o Senhor, né, salvou 2 gerações. Uma geração que estava presa na dor, numa hemorragia interna, no emocional completamente abalado, e uma menina que estava, né, morta dentro da sua própria casa. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Vou estar lendo aqui agora Lucas 8, do 40 até o 56. Esteja atenta que o Senhor vai falar ao seu coração, tá? Eu vou ler aqui. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão do nome de Jairo, era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o pela multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos os seus haveres, né, que é o seu dinheiro, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, eis que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como ela tinha sido sarada. E ele lhe disse: Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: Não temas, somente creia e será salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não chores, não está morta, ela apenas dorme. Mas ele, pegando-lhe pela mão, clamou, dizendo: Levanta, menina! E o espírito voltou. E logo ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes disse que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. E eu falo para você hoje, dessa forma: tenha bom ânimo, minha filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. E para o teu filho, teu marido, teu parente, falo assim, ó. E disse: Não chores, deem de comer. Ela não está morta. Ela não está morta, apenas dorme. Olha que tremendo. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela não muda. Ela não muda. E ela tem o poder de entrar em nós e fazer algo novo, algo diferente. É isso que eu desejo sobre a sua vida hoje. Algo novo, um milagre, algo diferente. Se apegue, leia, releia, deixa Deus falar o seu coração. Como eu havia contado no testemunho 1, né, falando sobre a cura da gangrena, como o Senhor me alcançou dentro de um centro de recuperação. Antes eu quero falar que o meu filho, né, o mais velho,
ele não teve a presença paterna, né, em casa. Então isso foi não vou dizer para você que foi o principal motivo, mas isso desencadeou nele uma ausência paterna, não teve a presença do pai ali para estimular, para ensinar. E essa ausência paterna trouxe para ele vontade, né, de entrar no vício, né? Entrou na bebida, no vício. E eu também tive minha participação, porque eu era muito nova, eu trabalhava muito, eu achava que eu trabalhando muito, eu poderia dar tudo de bom, do melhor pro meu filho, videogame, sapato, tênis caro, eu poderia dar muitas coisas caras para ele para suprir, né, esse vazio que ele tinha da ausência paterna. Então eu errei muito. Então não erre com o seu filho dessa forma, tá? Se você é mãe solo, se você tá sofrendo com seu filho de alguma forma, não saia de perto dele. Trabalhar, ok, pode trabalhar, mas não faça como eu fiz. Eu trabalhava direto. Eu trabalhava numa loja de shopping, então eu ficava de 10 às 10, às vezes final de semana, quer dizer, às vezes não, sempre final de semana. Era Natal, era Ano Novo, era aniversário, era tudo. O tempo de folga que eu tinha, eu acabava saindo com minhas amigas, porque eu era muito nova. Então, meu filho ele tinha a ausência paterna e também tinha a ausência materna. E isso desencadeou nele uma orfandade, né? Uma orfandade de pais vivos, que foi o caso, né? O meu caso. E com isso ele foi buscar, né, nos vícios, suprir essa dor que ele tinha, essa ausência que ele tinha, né, nas amizades erradas, que levaram ele também a cometer, né, entrar nesse mundo do vício. E foi muito rápido, eu lembro que foi muito rápido. O ano era de 2018, eu descobri, né, que ele estava envolvido com drogas em 2012. E foram 6 anos de luta, saí do meu emprego para cuidar dele, foi psicólogo, psiquiatra, remédios, tudo que você podia imaginar eu fiz para tentar, né, tirar ele desse mundo. Pá, quase caiu aqui. Para tentar tirar ele desse mundo e não tive respostas positivas. De alguma forma, às vezes ele melhorava um pouco, mas depois ele caía de novo e eu achava que estava sendo, que estava surtindo efeito, mas na verdade eu estava me enganando. Eu mesma estava me enganando. E a minha dor só aumentava, eu tinha um buraco dentro da minha alma, era uma dor que eu sentia, porque só quem é mãe mesmo vai entender o que é ver um filho envolvido, né, com drogas, se matando ali, e você não poder fazer nada, no máximo aconselhar, procurar um médico para tentar ajudar. Mas meu filho mentia para mim, às vezes falava que ia na casa de uma namoradinha, na casa de um amigo, e ele estava envolvido com drogas, estava lá dentro, né? Subia o morro para usar drogas e às vezes até dentro de casa, ele escondia dentro da mochila e usava dentro de casa. Então foram anos de muita dor, né? E chegou um momento em que como eu contei no testemunho 1, né, que eu queria morte. Eu fiz uma cirurgia e eu pedi ao Senhor que eu morresse naquele momento ali, eu queria morrer. Eu falava, eu vou morrer nessa cirurgia, eu vou morrer nessa cirurgia, tanto que aconteceu o que aconteceu. A sua boca, ela tem o poder de profetizar coisas boas e coisas ruins também. Então toma muito cuidado com aquilo que você fala, com as palavras que você lança também sobre a vida dos seus filhos. Durante muitas vezes eu cheguei a chamar meu filho, você é um drogado, você é isso, você é aquilo, vai morrer. E eu lançava palavras, sabe, de maldição sobre a vida do meu filho, porque eu tinha uma dor, eu queria tirar aquela dor de mim e eu batia, eu arrancava a gola da blusa com a mão, né? E eu achava que aquilo era o correto e não era. Até que em 2018 eu tive um encontro com Deus e ele mudou toda a minha história. E aí em 2018, após eu ter feito essa cirurgia, onde eu tive um encontro com Deus, comecei a frequentar, né, a clínica de reabilitação, a Ebenezer, aqui no Rio de Janeiro, aqui não, né, lá no Rio de Janeiro, porque eu tô na Bahia, e lá no Rio de Janeiro, em Seropédica, onde eu internei meu filho durante 7 meses, ele ficou internado pela primeira vez, teve a segunda vez também que eu internei, ficou 2 anos,
Eu não vou entrar aqui em datas certas, né, em anos certos, porque eu não quero expor a vida dele. Hoje ele tá bem, eu vou contar no final como ele tá. Mas entre indas e vindas foram alguns anos, né, que ele ficou em tratamento ali na Ebenezer, onde o Senhor permitiu que ele ficasse ali em tratamento. Então, ali dentro daquela capela eu tive um encontro com Deus, né, na Ebenezer. Tem as reuniões para os familiares, né, para visitar de 15 em 15 dias, e foi ali que o Senhor me encontrou. Só que o meu filho, ele já estava em tratamento ali no centro de recuperação há mais de um mês, e eles têm o costume lá de subir um monte para orar para a família, para que o Senhor possa alcançar toda a família. E foi isso que o Senhor fez, né? O Senhor ouviu as orações do meu filho, e o Senhor não alcançou somente a vida dele, mas alcançou a minha vida, a vida da minha filha, toda a nossa família. Então toda a nossa família foi alcançada por Deus através da intercessão do meu filho, que estava em tratamento por conta das drogas. Olha, para você ter noção que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Não vai pegar você porque você vai ouvir somente a sua oração porque você é santinha, corretinha. Não, o Senhor ouve orações de qualquer pessoa, de um dependente químico, de uma prostituta, de um homossexual. O Senhor ouve orações de todos. Todas as orações que são feitas são recebidas por Deus. Então, creia que as suas orações, elas são recebidas por Deus. Não deixe Satanás colocar na sua cabeça que você está orando e o Senhor não vai escutar a sua oração. Isso é uma mentira. Uma mentira. Vamos dar continuidade, então. Então, conforme eu falei, né, o Senhor, ele alcançou não só a minha vida, mas a vida do meu filho. Ele curou meu filho, ele libertou meu filho. Hoje o meu filho, ele tem 28 anos, né? Foi um processo de 12 anos para que ele pudesse ser limpo por completo, para que ele pudesse, né, sair desse vício. Hoje o Senhor usou essa dor, esse problema, né, esse processo, mas para que o propósito dele pudesse ser cumprido aqui na terra. Hoje o meu filho, ele é diretor administrativo, não só das unidades do Rio de Janeiro da Ebenezer, mas também do Nordeste, de Minas, de São Paulo. O meu filho, ele comanda todos esses centros de recuperação. O meu filho, se tiver aqui na madrugada resgatar um dependente químico, ele vai. Então, assim, olha como o Senhor transforma maldição em bênção, né? O inimigo queria destruir a vida do meu filho através de um vício, e o Senhor foi lá, pegou, resgatou, curou, salvou, né? E hoje usa ele para poder restaurar outros. Então creia que essa dor que você está sentindo, esse problema que você está passando hoje, o Senhor pode transformar essa dor em propósito. Basta você se render. Maristela, mas eu não sei orar. Olhe da sua forma, olhe conforme você vai conversando com uma amiga. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu marido. Senhor, salva minha esposa. Senhor, liberta. Senhor, liberta. Por diversas vezes eu me jogava no chão e eu não tinha palavras, não conseguia orar. Sabe o que eu fazia? Só chorava. E você acha que o Senhor, ele não colheu todas aquelas lágrimas? Com certeza. E se hoje eu estou aqui de pé, encorajada pelo Espírito Santo, para estar falando para você, te encorajando, trazendo essa palavra que quase ninguém traz, quase ninguém fala sobre isso, para que você pudesse se levantar em oração, em intercessão pela sua família, para você se render aos pés de Deus, para você se render aos pés de Jesus, deixar Ele transformar toda a sua casa, toda a sua família. Se eu estou aqui hoje, você acha que Deus também não pode fazer na sua vida? Com certeza Ele pode. Com certeza Ele pode. Assim como o Senhor, em Lucas 8, alcançou 2 gerações. Ele alcançou 2 gerações. Ele alcançou aquela mulher que estava com uma hemorragia interna, sangrando há anos com um problema de saúde, assim como eu estava. Eu estava não só com um problema de saúde da gangrena, eu estava com uma hemorragia interna, eu estava sangrando por dentro. As minhas emoções estavam todas bagunçadas. O Senhor salvou essa jovem, essa mulher, e salvou também essa outra jovem que estava morta dentro de casa.
E quantos jovens não estão morrendo dentro de casa, dentro dos quartos, e os pais não estão enxergando? Através de celular, através de videogame, através de conteúdos impróprios para criança, para adolescentes. Quantos jovens não estão mortos dentro de casa e os pais não estão vendo? Acorda, pai. Acorda, mãe. Volta os seus olhos para dentro da sua casa. Não ache que somente trabalho, dinheiro, roupa nova, videogame, celularzinho da moda vai trazer felicidade para o seu filho. Não, a sua presença é fundamental. A sua presença é fundamental dentro da sua casa. Os seus filhos precisam de você. Não estou falando que você não tem que trabalhar. Depende de cada caso, é um caso. Mas estou falando para você, volte os seus olhos para dentro da sua casa. Tem muitos jovens se perdendo hoje, procurando um vício, procurando vício de drogas, de videogame, procurando vícios de jogos, porque não tem a presença dos pais em casa. Acorda! O Senhor quer salvar as duas gerações, a geração do pai, dos pais e a geração dos filhos. Acordem, pais! Vamos clamar, vamos orar pela nossa casa, pelos nossos filhos, vamos interceder. E para você que está passando por um processo, né, com o filho, com o marido, com dependência química, creia, ore, entregue ao Senhor. O Senhor, Ele pode fazer todas essas coisas, Ele pode libertar, pode salvar, pode fazer um milagre. Não desista. Eu não desisti do meu. Por diversas vezes me bateu vontade de desistir, porque eu achava que não ia ter mais solução, mas o Senhor sempre vinha com refrigério, sempre vinha com uma palavra, e eu começava a profetizar sobre a vida do meu filho. Profetize sobre a sua casa, profetize algo novo, profetize salvação, profetize libertação, profetize um renovo dos céus sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que esse vídeo possa ter tocado no seu coração de alguma forma, que o Senhor possa trazer não só a esperança ao seu coração, levar a esperança ao seu coração, mas que Ele possa fazer tudo novo na sua vida. Eu profetizo algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E se você quiser ajuda, né, com a internação para o Centro de Recuperação Masculino, né, Ebenezer, no Rio de Janeiro, em Minas, no Nordeste, em São Paulo, pode deixar nos comentários aqui, que eu vou ler, eu vou estar entrando em contato, peço para que alguém possa estar entrando em contato com você, ou me chama lá no direct do meu Instagram, que também tem um link aqui, tá? Que a gente pode estar ajudando vocês nessa jornada, você não está sozinha. Você pode procurar ajuda, não só a minha ajuda, mas a ajuda de outras pessoas também, para poder caminhar junto com você. Então não sofra sozinha, não sofra calada, busque ajuda. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.